Quando olho para trás só consigo sentir gratidão pela força que não nos deixou desistir, por ter sido escolhido para essa missão. Obrigado, meu Deus, por você existir. Sempre me deu a mão, gratidão pela força que não me deixou desistir, por ter sido escolhida para essa missão. Obrigada, meu Deus, por você existir. Sempre me deu a mão, gratidão. Bom dia, seja muito bem-vinda a mais uma live da nossa Quinta do Diabetes. Bom dia. Hoje o nosso tema vai ser um tema muito bacana, muito especial. Peço que você fique até o fim para que a gente possa identificar em qual fase de mudança, em qual fase de transformação você está nos cuidados com o seu diabetes. Então, para quem é novo aqui, meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a descomplicar o diabetes e viver uma vida sem restrições. Então, vamos juntos nesse conteúdo maravilhoso. Sempre que quiser interagir, fazer perguntas, me chamar ao vivo aqui para a gente conversar, pode ficar à vontade, que a nossa live da Quinta do Diabetes, que a gente realiza toda quinta-feira, às 8 horas da manhã, é para a gente conversar, para a gente abrir esse diálogo, divulgar essa informação de qualidade em relação ao diabetes, tirar dúvidas, colher informações, ver os seus sentimentos, o que você está tendo de dificuldade, de barreiras que possam te impedir nesse controle do diabetes e de ter a vida feliz que você merece, tá? Então hoje nós vamos falar sobre 5 fases importantes dentro desse caminhar, dentro dessa mudança, que muitas vezes quando a gente recebe o diagnóstico de uma doença crônica, como é o caso do diabetes, a gente passa por períodos de dificuldade, sim, né, mas que em algum momento, quando a gente assume o controle, quando a gente se torna o ator principal desses cuidados, desse plano de cuidados em relação ao controle do diabetes, você consegue sim controlar essa glicose e ter uma vida, uma rotina tranquila em relação aos cuidados, tá? Quando a gente fala em fases, né, do controle do diabetes, é muito importante a gente definir o que? Focar no longo prazo, trabalhar o longo prazo. Mas, doutor, eu preciso controlar meu diabetes o quanto antes. Sim, esse é o nosso principal objetivo, trazer esse controle do diabetes para o quanto antes, até mesmo porque quanto mais cedo a gente controla o diabetes, menor a chance de complicação. A gente já falou isso em vários momentos e é muito importante a gente trazer essa, entre aspas, urgência no controle para que você possa ter o menor risco de complicação. E para isso, não precisa ser muito, tá? Às vezes 1% que a gente já reduz na nossa hemoglobina glicada, que é o exame que vê a média da glicose dos últimos 3 meses, a gente já reduz em torno de 30% aproximadamente o risco de complicações cardiovasculares, que é o que mais mata as pessoas com diabetes. Então, olha que informação importante para você entender que um passo a passo existe dentro desse controle, que é muito importante você determinar as suas metas, determinar a sua motivação, determinar os seus objetivos. E isso vem muito através do quê? Da percepção do risco que envolve o não controle do diabetes, e é fundamental a gente entender sim esse risco, que ele tem relação com complicações muito sérias e muito graves, que a gente não deseja, realmente não quer para ninguém, mas que o mais importante talvez não a gente focar no negativo, que nos movimenta também, tá? Muitas vezes às vezes a motivação, ela pode vir pelo amor ou pela dor, né? Se ela vier pelo amor, é melhor do que quando vem pela dor. Mas a dor, o medo, ele precisa também estar presente para que a gente possa agir em cima dele. Mas quando você tem essa percepção do benefício que você tem ao controlar a sua glicose, ao levar uma vida, um estilo de vida mais saudável, você
trabalhe esse processo com mais aceitação, trabalhe esse processo com mais prazer, trabalhe esse processo com alegria, com alegria. É o que eu sempre falo aos meus pacientes no consultório, de emagrecimento e de controle do diabetes. Está sofrido? Eu faço essa pergunta sempre. Está sofrido para você esse processo? E graças a Deus, praticamente 100% responde, não, doutor, eu nunca pensei que fosse ser assim, entendeu? Então, olha só como, quando a gente valoriza o processo e cuida de todos os pilares e olha além da doença, sem ser restritivo, você consegue sim focar no longo prazo, mas trabalhando o presente, trabalhando as modificações que você precisa ter no hoje, no agora, para que justamente você possa construir essas mudanças e ter esses benefícios, né? Aquela analogia, né, da semente, né? Quando você planta a semente, na verdade a semente, quando ela é plantada, se ela não for regada, se ela não tiver sol, se ela não tiver carinho, amor, não vai crescer e dar frutos, não vai. Muitas raras as sementes que a gente planta e deixa lá e ela cresce sozinha. Não, precisa desse plano de cuidados, precisa desse aporte, precisa desse amor, precisa desse sentimento positivo relacionado, precisa cuidar, precisa regar, precisa ter consistência dentro do processo. Então, plante a sua semente da saúde no controle do diabetes e precisamos regar essa semente. Quando a gente rega essa semente com muita restrição, o que ocorre muitas vezes? A pessoa pode até ter um melhor controle em termos numéricos, que hoje o controle do diabetes, a gente sempre fala, ele vai muito além do controle da glicose, vai muito além de você ter exames de laboratório normais, tá? Mas às vezes a pessoa controla, né? Rega a semente com muita restrição, controla a glicose, mas vive uma vida sofrida, reclamando. Quando chega lá na frente, a pessoa fala, nossa, mas por que eu fiz assim? Por que eu não consegui ter um equilíbrio maior? Por que foi 8,80? E um dos maiores arrependimentos, se a gente pudesse teletransportar quando a gente estiver lá pelos seus 95, 100 anos, um dos maiores arrependimentos que as pessoas têm em relação ao final da vida é justamente não ter vivido a vida que gostaria de ter vivido. Às vezes viveu a vida que os outros gostariam que ela vivesse. Então, assim, veja como é importante você ter os seus objetivos e ter o seu processo individual de plano de cuidados. E quais as barreiras principais que a gente enfrenta nesses cuidados com o diabetes? A falta de conhecimento, né? A satisfação, como a gente está falando, nos cuidados, no plano de cuidados, que é importante ter, é importante você fazer isso com alegria, com tranquilidade, tá? Com aceitação. Os efeitos colaterais que às vezes podem ocorrer com algumas medicações, os custos relacionados ao tratamento, os custos relacionados ao processo. E quanto mais a gente trabalha esse estilo de vida saudável, quanto mais a gente trabalha os pilares da boa saúde, menores são esses custos. Tanto os custos tangíveis, que a gente tem em relação ao custo que a gente tem, ao valor, né, ao preço que a gente paga nas medicações, por exemplo, quanto em relação aos custos intangíveis. Intangíveis é aquilo que a gente não pode qualificar, não pode botar preço, como é o caso, por exemplo, de uma amputação em relação ao diabetes, a um quadro de pré-diabético. Imagina a pessoa ter um membro amputado, é algo que não tem preço, isso daí não dá para quantificar, né? Outra coisa importante, outra barreira que muitas vezes ocorre dentro do controle do diabetes é a vergonha de ter a doença. Por vários motivos, a pessoa esconde que tem o diabetes e isso causa um processo de sentimentos e angústia muito grande em relação ao paciente, à pessoa em si e à comunidade que lhe cerca. Esquecer de tomar remédio, o estresse do dia a dia, complicações no trabalho, na família, tudo isso importa. E como que a gente vai evoluir nessas 5 fases que nós vamos já falar sobre ela? O mais importante é você primeiro querer botar fé nesse processo, acreditar. Quando a gente entra em campo acreditando que vai dar certo, colocando os melhores pensamentos, as melhores atitudes, a chance de dar é muito maior.
Quando a gente entra em campo desacreditado, qual é a chance de não evoluir bem? É grande também. Então, os pensamentos, eles tanto funcionam para o lado positivo, quanto funcionam para o lado negativo. Quando eu fazia natação, eu fui nadadora aí durante muitos anos, uns 10 anos aí na minha fase de adolescência, competia e tudo mais, eu não era a mais forte, eu não era a maior, talvez eu não fosse nem a melhor treinada, bem treinada, porque a gente sabe que no norte do país a gente tem uma dificuldade em relação ao acesso, a gente tinha assim, enquanto no sudeste, sul, sudeste as meninas faziam academia, tinha personal, tinha nutricionista, lá não, nosso técnico, tadinho, o Pena, era ele era o treinador, era o psicólogo, era o nutricionista, ele era tudo ao mesmo tempo. Então, assim, só que muitas vezes eu acreditava, eu olhava firme e botava fé naquilo. O Michael Phelps, que foi o maior nadador de todos os tempos, uma das práticas que ele sempre fazia no momento de competição era o que? Visualizar. A técnica da visualização, ele usava sempre para quê? Para projetar o que ele ia fazer na prova, como que ele ia executar e principalmente qual era o resultado que ele gostaria de ter em relação àquele momento especial ali da competição. Então você colocar o seu porquê, colocar a sua motivação e colocar os seus melhores pensamentos e acreditar que isso vai dar certo, acreditar que você pode sim controlar o seu diabetes, acreditar que você pode ter uma vida, uma rotina tranquila em relação aos cuidados, isso é fundamental. Quem não acredita, muitas vezes não consegue progredir nesses pilares, não consegue. Por quê? Porque exige sim desafios, tem barreiras, tem adaptações, tem coisas que você precisa fazer dentro da sua rotina que, na verdade, né, é para todos nós, nos exigem mais disciplina, mais consistência, nos exige, às vezes, dizer um não para alguma tentação e fazer melhores escolhas alimentares, nos exige, às vezes, acordar um pouco mais cedo para fazer um exercício antes de começar a lida no trabalho. Então, assim, nos exige muitas adaptações, muitas vezes, no dia a dia. Só que, se você acredita, se você põe fé, qual é a chance disso funcionar? Muito maior. Então, tem o seu porquê, tem a sua motivação. E essa motivação, ela não é só para começar, não. Essa motivação tem o porquê para iniciar e o porquê para persistir depois, que a gente vai ver lá na quinta fase, que precisa dessa motivação na persistência também. Uma das coisas que influencia demais nesse conjunto que nós estamos falando aqui é o ambiente que você frequenta, o ambiente social, na família, no trabalho, de amigos. Se você tem um suporte familiar, se você tem um suporte de amigos, se você tem um suporte profissional, médico também, que lhe incentiva, que é um incentivador nesse processo, não que seja fácil, tá? Porque a gente entende que mudar hábitos realmente não é um desafio diário e contínuo. Porém, você não fica se sentindo só, você não está ali num deserto, você tem o apoio. E ter essa rede de apoio influencia demais dentro do controle, dentro dessa melhora, dentro desses cuidados que é preciso ter. Então, assim, esse ambiente facilita muito. E uma das frases muito ditas é que você é a média, né, das 5 pessoas às quais você convive. Então, se você convive com pessoas mais positivas, se você convive com pessoas que acreditam, se você convive com pessoas que agradecem, se você convive com pessoas positivas, você tem maior chance de ir para esse lado também. Ao passo que, se você convive com pessoas que estão te puxando para trás, que estão só no lado negativo da vida, só no botão, apertando o botão da reclamação o tempo inteiro, aí não é fácil. É um desafio maior para você. É um desafio maior para você lidar com esse tipo de pessoa e ainda proteger a sua confiança, proteger a sua fé, proteger a sua crença.
Então, assim, o ambiente, ele é muito importante. Não é fácil a gente ter isso de forma tranquila no dia a dia, porém, os pensamentos são seus, né? Os pensamentos, é você que assume esse comando, é você que assume esses cuidados na sua vida e na sua rotina em relação ao diabetes, você que está no comando de tudo isso. E é muito importante a gente ter essa noção. Qual é, então, a primeira fase? Qual é a primeira fase nesse processo de transformação, nesse processo de mudanças que a gente tem em relação aos cuidados, essa mudança comportamental? É a da pré-contemplação. Contemplar é você colocar o olhar naquilo. Quando você está pré-contemplativo, é aquela pessoa que ainda não vê a necessidade de cuidar do diabetes, não vê a necessidade de mudar os pilares, acha que está tudo bem, não tem muita resistência em relação a esses cuidados e ainda não achou nenhuma motivação. Ou seja, não sei se você conhece alguém assim no controle do diabetes, às vezes a gente até recebe pessoas no consultório trazida por outras pessoas nessa fase de pré-contemplação. Às vezes vem empurrado pela esposa, pelo esposo, por uma mãe, por um pai. A pessoa em si ainda não vê a importância dos cuidados. E aí é um processo que a gente precisa trabalhar juntos para que tenha essa percepção. Mas é uma pessoa que está ali, vivendo a vida, tá igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, deixa a vida me levar, deixando literalmente a vida levar, um barco sem prumo, né, sem rumo, para onde a maré vai, o barco vai também, e nesse caso, quando a gente não tem o comando, quando a gente não assume o controle, e principalmente quando a gente fala do controle da glicose, esse barco ele não vai para rumos muito desejáveis. Então, essa fase de pré-contemplação, onde a pessoa não enxerga ainda o benefício e o risco que seja, né, e tem muita resistência em relação aos cuidados do diabetes, é uma fase difícil, é uma fase desafiadora para o profissional da saúde, para familiares que querem muitas vezes o bem, para amigos, mas quando a pessoa não enxerga a importância desses cuidados, realmente precisa desse trabalho de autoconhecimento, de mentalidade, para que a gente possa evoluir. Nisso que a gente evolui, dessa fase de pré-contemplação, a gente evolui para o segundo estágio dessa mudança comportamental que é importante a gente avaliar em cada um de nós. Depois, vá analisando aí, anotando um pouco dessas fases e veja onde que você se encontra nessas fases de mudança de comportamento, porque é muito importante, às vezes, a gente fazer essa autocrítica, essa autoanálise, para que a gente possa também melhorar em relação a isso, buscar ajuda e trazer esse cavalo aí que está com a rédea solta, ou muitas vezes até sem rédea, a gente trazer para o nosso comando. Então, a segunda fase é a fase já de contemplação. Contemplar é o ato de você olhar fixamente, de você admirar. Então, a pessoa já percebe o problema, já percebe aquela situação diferente, mas procrastina, se enche de desculpa, não age ainda na mudança. Então é aquele dito, segunda-feira eu começo, mês que vem, não, ano que vem eu vou, né? Essa fase do ano, a gente escuta muito isso, né? Faltam 15 dias aí, menos de 15 dias para terminar o ano, e aí muita gente está deixando pro ano que vem, não, ano que vem eu faço, aí ano que vem vem o carnaval, né? Depois do carnaval eu faço, e aí depois vem férias, e cada vez vem alguma outra coisa, e a pessoa vai literalmente se deixando para depois, literalmente, às vezes até empurrando com a barriga, literalmente deixando a vida levar e não age para mudar ainda esse comportamento. Então, essa fase de contemplação, veja que ela já é um pouco mais evoluída do que a fase de pré-contemplação, onde a pessoa não enxerga, não tem ainda motivação nenhuma, nem acha que é importante mudar. Já a contemplação, a pessoa já enxerga. A pessoa já vê ali que o negócio não tá legal, mas ainda tá ali, dando desculpa, encaixando muitas crenças limitantes que a gente fala sempre aqui no controle do diabetes e que
não age, ainda está paralisado, ainda está no estado de inércia em relação a esses cuidados. E é nesse momento que a gente precisa agir. Às vezes a pessoa precisa de um empurrão também, precisa de um susto. Eu tenho o caso de um paciente no consultório que ele me procurou 2 anos antes, ele tinha um quadro de pré-diabetes, então aquela glicose ali um pouquinho alterada, com uma obesidade relacionada. Então, assim, a gente cuidando do peso, aquela fase que ele estava, a gente teria muitas chances de remitir esse pré-diabetes, causar uma reversão, botar os valores de glicose dentro do normal, fora o benefício que ia ter em relação a toda a qualidade de vida, em relação ao controle do peso. Mas aí a gente conversou e tudo, naquele momento o paciente ainda estava, né, nessa fase de contemplação. Então ele já enxergava o problema, tanto é que ele foi ao consultório, porém ele não agiu, ele não fez as mudanças necessárias. 2 anos se passaram e esse mesmo paciente, essa mesma pessoa me procurou de novo no consultório. Por quê? Porque ele tinha levado um grande susto. Ele teve um desmaio no trabalho, ele passou muito mal, escureceu a vista, desmaiou, teve que ser levado para a agência. Quando foi medir a glicose, estava lá em 350, 400. E aí eu estava aí eu conversei com ele no consultório e ele disse assim: doutora, se eu tivesse mudado naquela época, 2 anos atrás, eu não teria levado esse susto. Mas aí quando ele levou o susto e a motivação, no caso dele, nesse momento foi pela dor e não pelo amor, né? E tá tudo bem também. A gente começou o tratamento, a gente começou esse plano de cuidados e esse paciente hoje que saiu de uma hemoglobina glicada, preste atenção que ele era uma pessoa que tinha um pré-diabetes, evoluiu para um diabetes muito descompensado, teve um quadro emergencial que o levou a voltar o tratamento. Hoje esse paciente que tinha uma hemoglobina glicada agora eu não vou lembrar bem, estava em torno de 10% a hemoglobina glicada dele. Hoje esse paciente tem hemoglobina glicada de 5,8. Então, assim, com melhora do peso, é claro que a gente precisa sempre evoluir, a gente vai conversar na 5ª fase, que é o desafio da manutenção também, mas esse paciente, ele teve uma melhora na qualidade de vida muito grande. E aí, vem aquele arrependimento, se eu tivesse procurado lá atrás, se eu tivesse feito lá atrás. O passado, muitas vezes, a gente não consegue mudar, mas a gente consegue mudar hoje. É hoje que a gente muda para a gente construir um futuro melhor. Então, assim, um caso muito clássico que existe mesmo, tá? Esse caso aí não é isolado. Por quê? Porque a gente só age muitas vezes quando a gente leva um susto muito grande. Então, a gente não quer que você leve esse susto para poder entrar na próxima fase que nós vamos falar, que já é uma fase diferente. Nós falamos já da pré-contemplação, onde a pessoa não está nem aí ainda, não enxerga a necessidade de mudar. A contemplação, onde a pessoa já enxerga, mas também não faz nada para mudar. E vem a 3ª fase que já é um processo de evolução, que é a fase do planejamento. O planejamento. O que é isso? Você enxerga melhor o problema, você já busca mais conhecimento em relação a esse problema e começa a pensar em medidas, em ações, em cuidados que você pode ter para que você resolva ou melhore a situação, melhore o controle do diabetes. Então já clareia um pouco mais os pensamentos, você já começa a colocar em prática muitas coisas, já tem um planejamento, você já entende e você já se planeja. É igual aquela pessoa que já enxerga a necessidade por exemplo, do exercício físico. Doutora, eu vou entrar numa academia. Tudo bem, já está se programando para entrar na academia. E a gente dentro do consultório tem um planner de acompanhamento desses comportamentos, onde a gente escreve essa meta, tipo assim, vou fazer academia. E aí, quantas vezes por semana? 3 vezes por semana. Qual é o horário que você vai fazer? Vou fazer tal horário, doutora.
E aí eu pergunto, e quando que você vai começar? Qual é a data de início pra gente colocar aqui? E aí muitas vezes a pessoa põe hoje, né? O melhor dia para começar normalmente é hoje mesmo, né? A gente não deixar para amanhã. Mas ou amanhã, aí alguns falam, não, doutora, depois que eu voltar de férias. E tá tudo bem, porque cada um tem o seu momento. Mas é muito importante essa fase de planejamento, onde você já enxerga melhor a necessidade dessa mudança de comportamento, mas ainda está só nos planos. E é muito importante nesse momento que a gente planeje e evolua para a quarta fase. Qual é a quarta fase? Ação. Você colocar em ação esse planejamento que você fez, você agir. Porque a melhor maneira do caminho aparecer é o quê? É você caminhar. É você sair do parado e começar a caminhar. E quando você começa a colocar em prática a sua mudança com comprometimento, com disciplina, você evolui. Você evolui. Um passo de cada vez. Muitas vezes as pessoas querem mudar tudo ao mesmo tempo. E por não conseguir, se frustram e não conseguem evoluir no processo. Então, quando você trabalha nesse processo de mudança comportamental, um passo de cada vez, e muitas vezes você melhorar um hábito que vai facilitar todos os demais, né? Traçar aquela única coisa que vai te facilitar os demais pilares, é um progresso maravilhoso. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem dormir bem à noite. E, pasme, isso representa mais de 30% da população brasileira, segundo o último pesquisa estatística do Instituto do Sono. Mais de 30% dos brasileiros não conseguem dormir bem à noite. E aí, nesse momento da ação, quando a gente identifica, né, essa situação, porque quando a gente não dorme bem, a gente acorda cansado, a gente já acorda com um pavio mais curto, a gente já acorda no outro dia com vontade de comer coisas mais açucaradas, mais palatáveis. Você come em média 300 a 400 mais calorias do que deveria, você não raciocina direito. Então, assim, o sono, a qualidade do sono, ela é muito importante na nossa saúde. E aí você identificar essa única coisa e agir em cima dela, com a higiene do sono, que é muito importante, com às vezes medicações, se for necessário também, a reposição do hormônio do sono, conforme a indicação médica e a necessidade individual de cada um, você vai estar mais disposto para fazer um exercício, você vai se alimentar melhor, você vai ter melhores relacionamentos, vai ser mais produtivo no trabalho, no seu dia a dia em casa. Então veja que um pilar nessa ação pode facilitar todos os demais. E você identificar qual pilar dentro do controle do diabetes, que é o seu principal obstáculo, que é a sua principal barreira dentro desse controle, e agir nesse pilar, facilitando os demais, isso é fundamental. Isso é você usar o foco e a sua disciplina de forma mais direcionada e ajustada para te facilitar esse processo. Não adianta a pessoa querer abarcar aí o mundo com as pernas e não dar conta, e não ter essa consistência e não ter esse prazer nessa mudança comportamental. Porque, afinal de contas, o cuidado com a nossa saúde não é uma corrida de 100 metros. Não é uma coisa que você vai fazer durante um mês, 6 meses, um ano, e depois acabou, abandonou, não quer mais saber, não. Para você que está aí com 50, 60, 40 anos de idade, a gente está na flor da idade, 70. Hoje eu digo, a pessoa começa a ficar mais idoso, mais velho, depois dos 80 anos. Porque a expectativa do brasileiro só aumenta. A gente observa quando eu era menor, mais novinha, que eu olhava para os meus avós, eu já via ali aquele vovozinho de cabeça branca, e que graças a Deus meus avós viveram muitos anos. Eu ainda tenho uma avó viva em Fortaleza com 87 anos, mas assim, a gente já enxergava os nossos avós diferente de como os meus filhos hoje enxergam os avós deles, porque são jovens, estão aí com
com toda a disposição. Então, assim, é diferente. Então, a expectativa de vida do brasileiro aumenta cada vez mais. E esses cuidados com a saúde precisam ser mantidos em toda a vida. Então, assim, é uma maratona, sabe? É uma maratona onde você precisa ter o prazer em participar dela. Você precisa estar disciplinado, você precisa estar disposto a isso, porque é a sua vida. Não é a vida do vizinho, não é a vida do seu companheiro, não é a vida dos seus filhos, não é. É a sua vida, que você vai cuidar, que você vai ter esse autocuidado para que justamente você possa aproveitar aí os outros, as outras pessoas, amar ao próximo, começando pelo amor próprio. Então, assim, são cuidados, são ações. E você agir. A ação é o segundo passo, né, que a gente trabalha dentro do nosso método do diabetes tipo controlado, nosso curso online, que a gente disponibiliza a abertura de turmas de tempos em tempos, e tem sido um trabalho maravilhoso. E eu fico muito feliz e muito grata. Eu comecei hoje a nossa live falando de gratidão, porque a gente tem tido a oportunidade de transformar pensamentos, de transformar vidas mesmo, não só em relação aos cuidados do diabetes, mas em relação ao contexto global de uma saúde de qualidade, baseado nos pilares da boa saúde, que envolve alimentação, exercício, sono regular, diminuição de vícios como bebida alcoólica, cigarro, bons relacionamentos, gerenciamento de estresse, enfim, toda a saúde que envolve um contexto global aí que a gente precisa analisar e estar disposto a melhorar sempre. Então, olha só que estágio maravilhoso, o estágio de agir, o estágio da ação, é quando você entra em campo. Você não está mais na arquibancada, não. Até o estágio inicial, a gente falou da pré-contemplação, da contemplação e do planejamento. Até o planejamento, você ainda está na arquibancada, né? As pessoas estão lá, você está assistindo o jogo. Quando você entra nessa quarta fase, que é o estágio da ação, você já está em jogo. Você já começou a jogar o jogo que você acredita, o jogo que você quer viver, o jogo da qualidade de vida, da qualidade de saúde, da rotina tranquila, da vida feliz, da vida plena que você merece. Então, se você... Vamos ver aí quem tá. Temos bastante gente aqui na live. Quantas pessoas já estão no jogo? Quem tá no jogo aí? Me responde. Quem é que já está jogando o jogo da boa saúde? Quem é que já está ali em campo? Quem é que já está marcando gol? Quem é que já está partindo para ação nesses cuidados do diabetes? Diz eu aí, eu. Se ficar calado, eu vou achar que ninguém está em campo. Está todo mundo ainda planejando nas 3 fases iniciais. Tem alguém aí que já está jogando, que já está agindo nos cuidados? Olha, a Denise falou, eu estou. Olha aí, Denise, parabéns. Olha o Flávio, meu amigo lá de São Paulo, falando, eu tenho tentado. Silvia, eu estou. Muito bom, olha aí, todo mundo já... Quem está jogando, é importante você estar em campo. Você está em campo, né? No campo de quê? Da sua vida. Isso é a sua vida, você agir dentro dos pilares. A Kátia, oi Kátia, bom dia. A Kátia tá em jogo, tá jogando bem, hein, Kátia? A Miriam, eu também estou, olha só que bacana. Então, assim, jogar o jogo, tá? Nesse estágio da ação, a gente tá jogando o jogo e tá, muitas vezes, quando a gente tá em campo, acredita e com o suporte adequado, a gente consegue marcar muitos gols aí na nossa vida, tá? Então, assim, agir é o melhor remédio, tá? É o melhor remédio. E você, para agir, precisa tomar a decisão de mudar, de se cuidar, de estar cercada de pessoas que podem sim te ajudar nisso, mas você é o principal comandante desse barco. Não deixe ele à deriva. Faça com que esse barco, por mais que ele tenha momentos de altos e baixos, e vão existir momentos de altos e baixos,
Vai existir tempestade, vai existir o dia que a maré não tá para peixe, não tá para você, mas você tá ali persistindo, você tá ali com foco, você tá ali determinado, você tomou a decisão. Até a gente tomar a decisão, a cabeça fica ali, ó, fervilhando. Depois que a gente toma a decisão e parte e entra em campo, sai da arquibancada e entra em campo, a chance disso dar certo é muito maior. Então, tomar a decisão faz parte do controle do diabetes, a decisão de se cuidar, a decisão de trabalhar os pilares da boa saúde, a decisão de procurar ajuda nesse processo, porque sozinho você não vai longe. É aquela frase que o provérbio chinês, tem um provérbio chinês que fala: se você quer ir rápido, vá só. Se você quer ir longe, vá acompanhado de pessoas que te auxiliem, pessoas que te incentivam nesse processo. E aí, nós já falamos, então, vamos recapitular. A fase pré-contemplativa, onde a pessoa não está nem aí. A fase contemplativa, onde a pessoa já enxerga o problema, já enxerga a necessidade, mas também se enche de desculpa, acha que não é importante mudar. Então, e a fase do planejamento, onde a pessoa já enxerga, já começa ali a pensar em mudanças que podem traçar. A fase da ação, que é uma fase primordial dentro dessa mudança comportamental, é você agir dentro do processo. E vamos para a quinta e última fase dentro desse processo de mudança comportamental em relação aos pilares da boa saúde, que é a fase de manutenção. Então, não é só agir, é agir e manter. E aí, essa fase é um desafio, sim. É um desafio porque precisa manter os esforços continuados, os hábitos que levaram você a chegar até aí, nessa fase de manutenção. Então, assim, você traça um planejamento, você age, você consegue mudar seus hábitos, mas é preciso manter. Por isso que a gente não deve trabalhar de forma restritiva. Por isso que não deve ser sofrido. Por isso que você não consegue, quando gera esse sofrimento a mais, você não consegue manter. Você faz sim durante um mês, 6 meses, um ano, mas e depois? E depois que você faz aquela dieta muito restritiva, depois que você faz aquele exercício que você não gosta, tá? Durante um tempo, o que você vai fazer? Desistir, largar, tá? Então, executar e manter depende muito de bem-estar, depende muito de você gostar do que você está fazendo e de não ser restritivo. Por isso que é descomplicar o diabetes e viver uma vida sem restrição, para você fazer e manter. A melhor dieta, a melhor alimentação é aquela que no dia a dia você consegue sim trazer boas escolhas, alimentos mais naturais, mais coloridos, mais frescos para a sua rotina, eliminar os industrializados, os condimentados, na maior parte do tempo sim, eliminar os vícios, mas que você consegue o quê? Com esse passo a passo de mudança, você consegue manter. Então, a melhor dieta é aquela que você faz as adaptações e mantém essas adaptações no seu dia a dia. E isso exige, sim, disciplina, exige comprometimento, exige esse esforço dobrado. Tá? O Dr. Bruno Halpe é uma das autoridades no Brasil em relação à questão da obesidade, e ele tem uma analogia muito interessante em relação a essa manutenção, que quando você perde peso, quando você controla a glicose, para você manter esse peso, manter esse controle, é como se fosse você, não sei se você já brincou disso quando era criança, ou ainda nesse momento, mas é como se você subisse uma escada rolante ao contrário. Então, o seu esforço, muitas vezes, ele precisa ser até um pouquinho maior para manter esse hábito que te levou a alcançar esse peso menor, esse controle da glicose. E por isso, quando a gente fala em esforço, né, parece uma coisa sofrida, desgastante, mas não. Quando você faz essas mudanças com sabedoria,
com bem-estar e num passo a passo, colocando um tijolo de cada vez, você tem maior facilidade de manter esse processo, tá? É difícil? É desafiador, sempre é desafiador, mas é possível, é possível controlar o diabetes, é possível ter uma rotina saudável, é possível você viver uma vida sem complicações do diabetes, com altos e baixos, porque acontece, as situações ocorrem na nossa vida, muitas vezes a gente não está imune a isso, mas com consistência, com persistência, seguindo um método, seguindo um passo a passo, tá? Você tem sim maior chance de jogar esse jogo, de ter essa vida saudável, de ter essa qualidade de vida que você tanto deseja, que todos nós desejamos, colocada em prática na sua rotina. E para isso a gente precisa trabalhar e começar quando, doutora? Hoje. E quando a gente trabalha esse conhecimento, né, esse autoconhecimento e essa educação em diabetes, isso se torna mais acolhedor, mais tranquilo nesse processo de mudança. Só para a gente recapitular, são 5 fases. Pré-contemplação, a pessoa não está nem aí, não quer saber de mudar, não está pouco se importando. Contemplação, já enxerga a necessidade, mas ainda está cheia de desculpas, está procrastinando, acha que não vai dar conta. Planejamento, enxerga já melhor a situação, já começa a elaborar algumas mudanças, mas ainda está na arquibancada. Ação, você já parte para o jogo, já trabalha os pilares, já tem muitas vezes bons resultados. E, por último, a manutenção, que é um desafio diário e contínuo, porém, quando é feito de maneira prazerosa, com disciplina, com consistência, com rede de apoio, você consegue manter, não só alcançar suas metas de controle de glicose, de controle de peso, de boa saúde, mas consegue mantê-las também. Entendendo que somos seres humanos, temos altos e baixos e que a gente precisa seguir para a gente poder ter a vida que a gente deseja ter, tá? Então, esse era o nosso conteúdo que a gente tinha hoje na nossa live. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta. Se alguém quiser falar comigo ao vivo, tirar alguma dúvida, também pode me chamar aqui nessa câmerazinha. Deixa eu ver aqui, ó, a Miriam. Deixa eu ver se eu não passei nenhuma, acho que não, né? Hoje o pessoal ficou mais caladinho aí, só prestando atenção nas fases. Você que prestou atenção aqui na live toda, me responda aí, qual é a fase que você está? Alguns já disseram que estão na fase da ação. Aqui a gente está numa tribo, né? A tribo do diabetes tipo controlado. E cada vez mais essa tribo vem crescendo. Essa semana eu atingi a meta de 6 mil pessoas aí interessadas em saúde. E você que puder divulgar o nosso canal, compartilhar os nossos conteúdos, trazer mais pessoas interessadas em saúde, interessadas nesse bom controle do diabetes, em descomplicar essa doença aí na rotina, vai ser um grande prazer aí agregar nessa tribo. Mas assim, aqui a gente está num ambiente protegido também, onde você pode falar, sabe, pode se abrir e dizer em qual fase que você está aí nesse processo de mudança para a gente poder lhe auxiliar. A Miriam, assistindo sua live, você disse que não podemos usar aveia? Não entendi por quê. Muitas nutricionistas dizem que sim. Eu disse isso, Miriam. Não, a aveia ela é um carboidrato, né? A aveia é um carboidrato que pode sim ser usado, tá? Eu acho que talvez tenha entendido de alguma maneira errada. A aveia ela pode ser sim usada, ela é rica em uma substância que faz com que esse carboidrato ele não absorva de maneira tão rápida, ele absorve de forma mais lenta. Por exemplo, a aveia com banana. A banana, quando ela é utilizada junto com a aveia, ela absorve de maneira mais lenta também, tá? Esse carboidrato. Então pode sim, pode ser usado com iogurte, com banana, em sopa, na cozinha, na comida pode ser usada, entendeu? Então bolo de aveia, agora assim, quanto menos processada essa aveia, melhor, tá? Porque preserva mais os nutrientes e preserva mais
a substância que contém nela para poder diminuir essa absorção do carboidrato. Pode sim usar aveia. Não há restrição. Não há alimento restritivo para quem tem o diabetes, tá? Nem alimento anjo, nem alimento demônio. E levando sempre em consideração que você é diferente do seu colega, você é diferente do seu vizinho, você é diferente de mim, você é diferente de qualquer pessoa. Então, em cada organismo, o mesmo alimento ele pode reagir de maneira diferente. E para você identificar como, você que tem o diabetes, identificar como que esse alimento, qual a quantidade, tá agindo dentro do seu organismo, é muito interessante você fazer o automonitoramento. Você medir essa glicose antes e 2 horas depois do consumo desse alimento. 2 horas depois, o valor de referência normal é até 140, estourando até 180, e observar como que esse organismo, que esse alimento reage dentro do seu organismo, absorvendo de forma mais rápida ou mais lenta qualquer alimento que você venha consumir dentro do controle. Por isso que o controle ou o tratamento do diabetes, ele deve sim ser de forma individualizada, tá? Porque você é uma pessoa diferente de qualquer outra, tá? Nós somos iguais, mas ao mesmo tempo diferentes um do outro. O organismo é diferente. Então, não existe alimento proibido, tá? Não existe alimento proibido. O que existe é você trabalhar as melhores escolhas desses alimentos, boas escolhas na qualidade do alimento, na quantidade é importante. Tem uma vez uma seguidora falou: ai, doutora, sempre a quantidade. Sempre a quantidade, claro. Se você ama demais, até amor demais, sufoca o outro, tá? Torna-se às vezes possessivo, cheio de ciúmes, né? Então, assim, tudo precisa ter a moderação. Se existe um alimento saudável, se você come esse alimento saudável em grande quantidade, deixa de ser. Por que deixa de ser? Porque torna esse alimento, no total, né? Você ganha mais calorias com isso, pode dar ganho de peso, pode descontrolar o seu glicose. Então, assim, uma coisa é você comer dentro da quantidade correta o alimento correto. Outra coisa é você comer o alimento correto, mas em grande quantidade. Então, quantidade sim importa, qualidade, quantidade e também o horário que se come. Tá? Hoje, dentro do estudo da cronobiologia que existe do nosso organismo, é compreensível e mostra cada vez mais que a gente deve obedecer quem? A natureza, a nossa natureza. Quando o sol aparece, o nosso organismo está mais disposto a gastar energias, a gastar calorias, por conseguinte, ele quer alimentar para isso, ele quer abastecer o carro. Então, café da manhã, almoço são refeições muito importantes. Vai caindo a noite, o sol vai embora, vem a noite, vem a lua, muda o padrão hormonal. A gente começa a produzir o hormônio do sono, que é a melatonina, começa a baixar os hormônios do estresse quando a gente faz a higiene do sono também. E aí, o que o nosso organismo quer? Descansar. Quer descansar. Então, se você deixa para consumir o seu maior número de calorias no final do dia, isso não está fazendo bem à sua digestão, ao seu acúmulo de glicose, à resistência insulínica que pode ocorrer. Então, é muito importante que a gente trate sim a nossa alimentação de forma equilibrada, prestando atenção nesses 3 pilares de qualidade, de quantidade e de horário no qual são consumidos esses alimentos. Combinado? Então, assim, fiz acabei falando de outras coisas, mas a aveia pode sim. Inclusive, eu tenho até publicações de aveia. Depois eu vou, para quem está aqui na live, depois eu vou deixar no Stories, eu vou procurar aqui o que eu já falei sobre a aveia, para deixar aí bem claro, porque isso é muito importante, tá? Graziela, bom dia. Miriam, bom dia. Muito obrigada aí pela informação. Obrigada a todos. Se alguém tiver mais alguma dúvida, então essa foi a nossa live aqui dos 5 estágios das fases de evolução do modelo de comportamento. Se você estiver na fase 1, tá tudo bem. Se você estiver na fase 3, tá tudo bem. Se você estiver na fase 5, tá tudo bem. Cada pessoa tem o seu momento. O importante é você identificar esse momento, tá? E ir trabalhando esse processo. E trabalhar esse processo numa melhoria contínua, porque é importante. Mesmo para quem já está na fase de manutenção, é importante sempre
né, ter essa melhoria contínua, se dá esse processo de mudança, porque ele é fundamental não só hoje, mas em todos os momentos da nossa vida. Viu? Então, muito obrigada a você que participou aqui da nossa Quinta do Diabetes, toda quinta-feira a gente está aqui às 8 horas da manhã para te ajudar a descomplicar o diabetes e viver uma vida sem restrições, tá? Um beijo a todos e a gente se vê aí nas redes sociais. Me ajude a compartilhar esse conhecimento. Se você gostou dessa live, compartilhe conosco, viu? E sempre é um prazer ajudá-los aí nesse processo de mudança, de transformação. Então, um beijo, ótima quinta-feira, ótimo fim de semana e vamos juntos. Beijão, viu? Tchau, tchau.